Você já se perguntou alguma vez se realmente coisas como essa não existem no oceano? A grande verdade é que nem mesmo os cientistas sabem confirmar. Como considerar que, no fundo das águas mais escuras da Terra, realmente não existem criaturas de mais de 10 metros de comprimento vagando? Algumas pessoas acreditam até mesmo que alienígenas possam vir não do espaço, mas sim do oceano. E por mais que isso pareça absurdo, alguns objetos desconhecidos confirmados pelo próprio Pentágono já foram vistos perto ou dentro dos oceanos. Para se ter ideia, o primeiro vídeo de uma lula gigante foi gravado apenas em 2004. Então, o que realmente impede que coisas como essa não estejam vivas? Criaturas colossais nadando logo ao seu lado, coisas que desafiam os cientistas e possuem explicações como alienígenas ou tecnologias desconhecidas, ou até mesmo coisas que te traumatizarão. Isso tudo são coisas que podem ser vistas no oceano. A bioluminescência do oceano é um dos fenômenos mais incríveis de todo. Animais em profundidades que seriam equivalentes a montanhas brilham em cores radiantes na vasta escuridão do oceano. Indo um pouco mais para a superfície, um fenômeno como esse não era para ser tão comum. Em Porto Rico, por exemplo, é um lugar bem comum dessa anomalia oceânica acontecer, devido a organismos minúsculos que, se agitados, causam esse efeito assustador. Esse vídeo que você tá vendo aí foi gravado por alguns pescadores enquanto estavam em um barco no meio do oceano em Porto Rico. Como é possível ver, eles encontram esse círculo brilhando azul ali, a poucos metros de distância. E ficam se questionando o que seria isso, né? Afinal, não é muito normal você ver água brilhando no meio do oceano. No início eles ficam bem assustados, então nem se aproximam, mas a curiosidade foi se tornando mais forte conforme o vídeo passa, consequentemente fazendo com que eles se aproximassem daquilo ali cada vez mais, até que em um ponto do vídeo eles estão em cima do negócio. Olhando assim, parece ser só um fenômeno de bioluminescência normal, pelo menos até isso aí acontecer. Mira eso, mira. Mira, mira, mira eso. Hay algo ahí. Definitivamente, isso é algo com o formato de uma pessoa, mas o que seria isso? Muitas pessoas falaram que poderia ser uma sereia, seres mitológicos metade humano, metade peixe, que estaria nadando ali naquela parte bioluminescente. Outras pessoas, obviamente, disseram que era ET na água, e os pescadores do vídeo mesmo não fazem a menor ideia do que eles estavam gravando. Mira algo ahí. Mas a verdade é bem mais paia do que poderia ser. Alguns dias após isso aí, um centro de mergulho do local ali pegou e admitiu que isso aí no oceano eram mergulhadores noturnos. Ou seja, o alienígena na água, na verdade, era uma pessoa, né? Mas ao mesmo tempo que parece uma explicação plausível, também não parece, pois se fosse um humano, seria estranho os mergulhadores não estranharem um barco quase em cima deles. E é algo bem comum ver pescadores relatando coisas bem estranhas no meio do oceano, né? Tem até aquele ditado lá que eu não lembro, mas você deve saber qual que eu tô falando. Que o senhor passou 5 dias debaixo do rio. Isso é verdade? Tipo, nesse outro vídeo aqui, um cara tá pescando, literalmente no meio do oceano, e no fundo ali é possível ver algo saindo e voltando para a água. Às vezes você pode ter o mesmo pensamento óbvio que eu tive quando eu vi isso aí a primeira vez, no caso é de que essa coisa aí seja só um peixe. Só que o detalhe estranho é que isso aí não sai totalmente da água, né, tendo uma movimentação meio estranha para um peixe. Então, tecnicamente, não tem como ser um. Debaixo da água podem existir diversas civilizações avançadas ou coisas assim, mas provavelmente isso aí é só uma foca. É, bem mais paia. Só que, honestamente, isso não tira o terror desse vídeo. Apenas observe o ambiente em que esse homem está, completamente sozinho em cima de um barquinho, que caso virasse seria bem preocupante, pois a cada minuto que você fica se segurando e tentando desvirar o barquinho, mais cansado e perto de afundar na água você fica. Sem contar essa neblina aí agoniante que tem em volta de toda a visão do cara, né? Onde aqui foi apenas uma foca, mas em outros momentos pode ser uma baleia.
Esse provavelmente é um dos cenários mais perturbadores que alguém pode passar no oceano. Imagine ser engolido por um animal de 30 metros que pode emergir da água ali e voltar para baixo dela em questão de segundos. E por mais que isso pareça algo extremamente raro, aparentemente não é não, Zé. Nesse outro vídeo aqui, por exemplo, uma baleia quase engole algumas pessoas junto do barquinho. E imagine a pressão da boca desse animal, cara. Que pra se ter noção, seria equivalente a ser acertado por um caminhão a 30 km por hora. Mas tratando de situações como essa no oceano, ainda dá pra piorar. Acredito que provavelmente dê pra entender o que aconteceu após isso, né? Nem tem como mostrar aqui, mas a baleia cai literalmente em cima das pessoas. O peso de um animal como esse chega no mínimo em 60 toneladas, então apenas imagine ser prensado por um animal de no mínimo 60 toneladas. Curiosamente, as pessoas presentes no vídeo sobreviveram, pois a baleia caiu a alguns centímetros de distância, atingindo a borda do barquinho, né? Mas o que mais me assusta definitivamente é a reação das pessoas logo após isso, que mesmo sem saber se alguém ali tinha sobrevivido, começaram a aplaudir. I got him on video. I got him on. He knocked it over. A humpback whale weighing 50 tons breaches the water and then lands right on that kayak. Mas querendo ou não, até agora, todos esses vídeos mostrados anteriormente se tratam apenas de coisas vistas acima do oceano. Mas a partir de agora, entraremos na água e veremos como aqui embaixo as coisas são bem mais sinistras, já que coisas como essas podem ser encontradas. Talvez você ainda não tenha entendido do que isso aí se trata, mas é literalmente um rio embaixo da água e não tem como descrever o quão desconfortável é ver essa pessoa nadando logo acima disso. Se fosse apenas um laguinho pequeno estaria até que tudo bem, mas não. Esse rio é tão grande que a pessoa se torna praticamente um ponto perto dele. Esse efeito presente no rio é causado por uma diferença de densidade entre duas águas presentes no rio. Na camada superior está água doce e na parte de baixo está água salgada, formando uma camada de sulfeto de hidrogênio que cria todo esse ambiente bem estranho. Em algumas partes do rio conseguimos ver árvores com troncos do tamanho de uma pessoa saindo, e a profundidade abaixo dessa camada de sulfeto é de aproximadamente 30 metros. Ou seja, ainda se tem um imenso caminho para baixo disso aí, só piorando mais ainda a situação. Voltando a falar das coisas supostamente alienígenas, né? Temos um dos vídeos mais estranhos de todos, que é esse aí que você tá vendo. Como é possível ver, seria uma criatura gigantesca nadando no oceano. Segundo algumas estimativas, isso aí teria uns 30 metros. Só que, obviamente, essa espécie de seta gigantesca aí é falsa, né? Mas em um outro vídeo conseguimos ver uma verdadeira espécie desconhecida debaixo d'água. Como é possível ver, em uma exploração nas profundezas, conseguir encontrar essa coisa redonda e roxa aí, sendo algo bem estranho, Zé. O que seria isso? A profundidade em que esse veículo subaquático estava era de 1.600 metros, e segundo alguns estudos isso provavelmente seria uma espécie desconhecida, pois nunca se tinha visto algo parecido com isso. Analisando de que espécie isso pertenceria, foi tirada a conclusão poderia ser um Velenutilidae. Só que, honestamente, isso aí não parece ter nada a ver com o trem visto ali no vídeo. Onde até parece ter um certo brilho dentro, sei lá, como algo mágico. Encontrar coisas esféricas no oceano é aparentemente uma coisa bem comum, já que existem diversos vídeos que mostram esferas embaixo da água. Como por exemplo nesse aqui, onde uma coisa que parece uma bolha se movimenta de uma forma extremamente não natural.
ou em outro vídeo que não tá embaixo da água, né? Onde a gente consegue ver que uma esfera voando em cima do oceano. E o mais perturbador disso é que essa esfera aí foi confirmada oficialmente pelo Pentágono como um objeto desconhecido. E é bem assustador, né, cara? Porque não é falso. Então, o que seria isso? Ou nesse outro aqui, onde começa com uma poeira forte atingindo a câmera, mas após alguns momentos a poeira se dispersa e conseguimos ver uma esfera azul brilhando. Que nem dito anteriormente, existem alguns animais que possuem bioluminescência, ou seja, brilham por conta própria embaixo da água. Após alguns segundos a câmera se aproxima um pouco mais, onde, sinceramente, isso não parece um animal. Talvez isso seja uma das coisas mais assustadoras do oceano. Como ele se trata de um imenso espaço azul, meio que tudo que cai lá ou é jogado pode ser encontrado por um mergulhador. E ao mesmo tempo que você pode encontrar uma bola roxa que parece algo alienígena, você também pode encontrar um... Isso é bem triste, cara. Pessoas gostam de se aventurar pelo oceano, mas a verdade é que muitas sofrem mortes terríveis embaixo da água. Isso é tão perturbador que não dá nem pra explicar direito. Nós nem sequer sabemos o que a pessoa que aparece nesse vídeo passou em seus últimos momentos embaixo do oceano. Isso que você acabou de ver provavelmente é a gravação de OVNI mais misteriosa da história. Eu sei que esse vídeo parece muito falso, mas na verdade, segundo estudos, ele não é. Essa é Kumburgaz, uma pequena cidade turca, mas quem diria que após alguns acontecimentos em 2007, o nome dessa cidade viria a se tornar um dos casos mais misteriosos de OVNIs na história. O homem da imagem é o turco responsável por gravar tudo isso. As gravações começaram a ser feitas em 2007, mostrando esse objeto estranho que se movimenta de uma forma misteriosa. O detalhe bem perturbador é que ele continuou filmando o mesmo OVNI pelos próximos 2 anos, né? Sendo que cada hora ele aparecia em lugares diferentes, embora na mesma área. Outro detalhe é que em cada vídeo o OVNI parece ter cores um pouco diferentes, mas o pior disso tudo é que se você observar um pouco mais ali no meio, conseguirá ver esses 2 pontos brancos em uma área aberta do OVNI. Chegando um pouco mais perto, conseguimos perceber que isso parecem 2 criaturas que estariam controlando o objeto. Chegando ainda mais perto, são claramente alienígenas. Tentando ser o mais cético possível sobre esse avistamento, todos os primeiros vídeos podem sim ser reais, mas sobre a foto aí mais perto do OVNI, né, eu acho que é bem falso, porque se não for falso é praticamente uma confirmação da existência dessas criaturas. Quer dizer, o que é isso aí se não é um alienígena? As respostas mais nada a ver dizem que isso são luzes de navios sendo refletidas, e eu sei lá se isso aí realmente faz sentido, não sei mesmo, porém olhando assim parece bem claro que não é, né? Tipo, tá bem no formato de um OVNI. Outra coisa é que nessa área aí testes militares são realizados. Então isso aí poderia ser alguma aeronave que ficou parecendo um OVNI, mas segundo o cara que gravou ele não escutou nenhum som, que seria impossível caso fosse uma aeronave conhecida. Então talvez seja algo que ainda não conhecemos. Mas ignorando tudo isso, vai cara, o oceano é um lugar bem bonito. Mas a beleza acaba no pior dos lugares para se estar no meio do oceano. Para começar, cair de algo assim seria bem perturbador. Se você acha que isso aí é o maior dos problemas, na verdade não. Descendo em altas profundidades para consertar ou seja lá o que for necessário, a pressão do oceano faz todo o seu corpo se acostumar com uma pressão específica. Para voltar de volta à pressão normal, é necessário ficar por horas dentro de uma câmara de descompressão. E o lugar onde isso acontece não é nada confortável. E o problema é que nem aqui você está seguro. Existem 2 portas que você precisa passar antes de entrar na câmara. Se a segunda porta for desconectada enquanto a primeira está aberta, mas se for quando a primeira já estiver fechada,
tudo fica tranquilo. Na ocasião, nessa plataforma de petróleo chamada Byford Dolphin, 2 mergulhadores estavam prestes a entrar na câmara. Passaram da primeira porta e da segunda porta, e na hora que foram fechar a primeira, alguém desconectou a segunda.